Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula de matemática. E aí, hoje vamos estar falando sobre multiplicação de números inteiros, né? Relembrando, números inteiros são aquele conjunto numérico que possui tanto os números positivos quanto os números negativos, né? E a gente já associou eles na reta numérica, associando eles com os valores e as suas aplicações. Onde a gente vai ver, a gente já viu adição, subtração e agora a multiplicação. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Multiplicação de números inteiros relativos. José comprou uma bicicleta que pagará em 5 prestações, ou seja, 5 parcelas, de R$ 45 cada. Qual é o valor da dívida de José, né? Olha só a palavrinha que chama os números inteiros e os números negativos, né? Dívida, né? A gente sempre fala que a ideia da dívida me dá uma ideia de número negativo. Então, vamos ver como é que a gente pode calcular essa dívida de José. Para calcular a dívida de José, podemos escrever 45, menos 45, por quê? Por que você usou menos 45? Porque a gente está se tratando de uma dívida. Então fica menos 45, menos 45, menos 45, menos 45, menos 45. Não foram 5 parcelas? Então, aqui está. Lembra da soma? Relembrando o conceito da soma. Sinal de mais do lado de fora não altera o sinal de dentro do parênteses. Então, ó, não vai alterar nenhum desses sinais, né? Sinal de mais do lado de fora do parênteses conserva o sinal de dentro dos parênteses. Então, menos 45, menos 45, menos 90. Com menos 45, menos 135. Menos 180, menos 225. Né? Lembrando que o princípio da multiplicação são a adição do quê? De todas as parcelas. Né? Então, eu poderia estar fazendo isso aqui, né, de outra forma, né? Tá lá. Podemos fazer também uma multiplicação. 5, que são as parcelas, vezes 45, que é o valor de cada parcela, né? Então, a dívida, ó, de José é. Lembrando sempre que eu não preciso estar colocando necessariamente o sinal de negativo aqui. Por quê? Porque aqui na parte escrita eu falei que é a dívida. Então, dívida, né? Já falei lá no início, ele retoma um conceito que é um valor negativo. Então, a dívida significa que é a mesma coisa que eu colocasse aqui, menos 225 reais. É o valor da dívida de José. Tudo bem? Então, olha só. A multiplicação de números inteiros relativos não tem novidade nenhuma. Só fazer a operação. A gente só vai ter que se ligar depois na regrinha do sinal. O que é a regrinha do sinal? Olha só. Esse 5 não seria um mais 5? Então, mais vezes, vou botar bolinha de sinal de vezes, menos, por que menos, Jefferson? Esse menos 45, o meu resultado vai ser negativo. Então, toda vez que eu multiplico um positivo vezes um negativo, o seu resultado vai ser um valor negativo. Se liga nessa dica. Então, ó, positivo vezes negativo é igual a negativo. Tá? Então, esse problema da dívida de José pode ser resolvido, e nesse caso foi resolvido nessa parte final de uma multiplicação de 5 com menos 45. Agora, olha só. Quando multiplicamos dois números
positivos, o resultado é um número positivo. Ou seja, é aquelas velhas contas que a gente sempre fez. Quanto que é 2 vezes 7? 2 vezes 7 é 14. Então, vamos retomar mais uma regrinha. Positivo vezes positivo, o resultado é positivo. Tá? A questão do número, do valor numérico em si, não é nem tão importante, porque vocês todos já estão assim, já sabem muito bem essa questão da multiplicação, tá? Retomando, abrindo aqui, vai ficar, né, 2 vezes mais 7, então é mais 7, mais 7. Mais 7, mais 7, lembrando que o sinal aqui é mais, é um sinal de adição, ele não interfere no sinal de dentro. Então, fica 7 mais 7 igual a 14, tá? Ou mais 14, assim como preferirem. Lembrando a regra que número positivo eu não sou obrigado a colocar o sinal. Ok? Então, já vimos duas regrinhas. Positivo vezes negativo é negativo. Positivo vezes positivo, positivo. Agora, quando multiplicamos dois números inteiros, um positivo e o outro negativo, o seu resultado é negativo. É igual aquela história lá das parcelas lá de José. Né? Ele tinha 5 parcelas vezes menos 45. Aqui vai ser a mesma coisa, olha só. Qual é o valor de mais 2 vezes menos 8? Então, toda vez que eu pegar um positivo vezes um negativo, a minha resposta vai ser sempre negativa, tá? Aqui, como são valores mais simples a gente está fazendo, eu abri essa conta para ficar mais fácil o nosso entendimento. Olha só, 2 vezes menos 8, ou seja, é menos 8 mais menos 8, né? O sinal daqui vai ficar aqui, ó, menos 8, menos 8. Menos 8 com menos 8, menos 16. Entendido isso, gente? Então, olha só. A regrinha, o número, o valor, como fazer o valor numérico da multiplicação em números inteiros não modifica em nada. Só tenho que lembrar da regrinha de sinal. Então, olha só. Vamos colocar assim bem simples. Mais vezes mais igual a mais. Mais vezes menos igual a menos. Lembrou das duas regrinhas até agora, né? Então vamos para a terceira regrinha. Quando multiplicamos dois números, um negativo e um positivo, o resultado é negativo, né? Então olha só, menos 2 vezes 8 mais 8 significa que menos 2 é menos mais 2. Então, é o oposto dele. Então, olha só. Quando eu pego pela regra do oposto, né, às vezes a gente vai complicar um pouquinho mais só para dar uma base teórica. Tá? Olha só. Eu pego o oposto. Quando eu quero saber o oposto de um número, o oposto é o lado contrário dele. Mas para eu simbolizar o oposto de menos 2, é mais 2. O oposto é que está do outro lado, né? Se um é menos 2, o outro é o mais 2. Do menos 3, mais 3. Do menos 5, mais 5. E do mais 5, menos 5. Né? Então, é como se eu fizesse a conta aqui do oposto. Olha só, botei o sinal de menos pelo lado de fora e vou fazer a conta. Mais 2 vezes mais 8, mais 16. Esse resultado está aqui. Só que não tem o menos do sinal de fora. O que faz o menos do sinal de fora? Inverte o sinal de dentro. Se a gente começa a abrir, às vezes vai complicar um pouquinho. É só relembrar o seguinte, ó. Menos vezes mais igual a menos. Então, ó, a gente já tem três regrinhas. Mais vezes mais igual a mais. Mais vezes menos igual a menos. Menos vezes mais igual a menos. E a gente vai para a quarta e última regrinha da multiplicação.
Depois, lá no finalzinho, eu vou sintetizar isso para vocês, vocês vão ver que é facílimo. Quando multiplicamos dois números negativos, o resultado é um positivo. E aí? Regrinha. Faz a conta 2 vezes 8, que dá 16, tá? Menos com menos vai dar mais. Agora eu vou explicar o porquê que isso acontece, né? Menos 2 é o oposto de mais 2, ou seja, eu vou fazer a mesma continha, certo? Vou botar o mais 2 lá para a gente facilitar a nossa conta. Então vai dar, ó, mais 2 vezes 8 deu menos 16, não é isso? Com menos do lado de fora, o menos inverte o sinal de dentro, certo? Mas, ó, menos vezes menos é igual a mais. Agora a gente vai ter um 4 síntese que, como de base disso, vocês nunca vão errar essas 4 regrinhas. Olha só. Mais vezes mais, ou seja, quando os dois números forem positivos, o seu resultado é positivo. Quando os dois forem negativos, seu sinal é positivo. Agora, ó, positivo vezes negativo, negativo. Negativo vezes positivo, negativo. Então, olha só, a regrinha é essa, ó. Sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo. E se eu tiver sinais iguais, meu resultado vai ser positivo. Olha só como é que a regrinha agora ficou com um jogo de sinal. Vai ficar muito mais fácil a gente aprender e nunca mais esquecer. Olha só, sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivo. Sinal diferente, negativo. Diferente é negativo. Ou seja, e a questão do número, gente, não tem diferença nenhuma. O jeito de multiplicar é o mesmo. Só que quando a gente trabalha com os números inteiros, a gente tem que ter muita atenção o quê? Na regrinha do sinal. Então a regrinha do sinal é o seguinte: sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativos. Bom, gente, qualquer dúvida vocês postem aí que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. No mais, o meu muito obrigado e até a próxima.